Fala aí meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de atualização da nossa carteira pública. Vamos para o sexto aporte do ano, aporte do mês de junho de 2025. Para quem já acompanha essa jornada há mais tempo, no início de 2022 eu comecei a montar uma carteira de investimentos aqui do zero, mostrando para vocês como estruturar um portfólio diversificado em ações no Brasil, renda fixa, fundos imobiliários e investimentos no exterior. Então todos os meses eu venho aqui e gravo um vídeo mostrando o aporte na prática, o rebalanceamento da carteira na prática, fazendo um investimento mensal de R$500 mais os dividendos. Então, como a gente já está com uma média superior aí de R$100 mensais de dividendos, a gente está investindo aí cerca de 600 e poucos reais todos os meses. A ideia desse conteúdo é justamente mostrar para vocês como estruturar, como investir com segurança, como selecionar bons ativos no Brasil e no exterior e como fazer isso todos os meses de forma consistente e segura. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te peço para você se inscrever aqui no canal para que você possa acompanhar essa jornada ao longo dos próximos meses. E quando você tiver um tempinho, clica aqui também no link aqui embaixo, que eu vou deixar a playlist com todos os episódios desde o início, porque eu sempre trago informações importantes além da nossa carteira. Eu falo sobre o mercado, falo sobre ativos, então tem muito aprendizado dentro dos episódios anteriores. Porque, como eu disse, além de mostrar o investimento na prática, além de mostrar o aporte, o balanceamento na prática para vocês, eu trago conteúdos, insights importantes sobre finanças e investimentos em geral e sobre a carteira em si. Além de mostrar em quais ativos eu estou investindo, eu mostro sobre a carteira, como está a rentabilidade, como estão o crescimento dos dividendos, como estão os desempenhos dos nossos ativos em si, as nossas ações, os nossos fundos imobiliários, os investimentos no exterior. Então, por isso, se inscreva, deixe um like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas também. Dito isso, sem mais enrolação, bora para a prática, bora ver como está a estrutura da nossa carteira e como está o desempenho também. Antes da gente passar para a nossa carteira, para os detalhes do nosso aporte, da nossa carteira em si, vamos dar uma olhada no como está o desempenho, como foi o desempenho dos principais índices de mercado, os nossos principais índices de referência nos últimos dias. O Ibovespa, né, hoje é sexta-feira, está ali próximo aos 137 mil pontos, provavelmente ele vai fechar por aqui, né? Nos últimos 5 dias ficou praticamente no 0 a 0, ou seja, essa semana ele andou de lado, mas vamos dar uma olhadinha no último mês. No último mês a gente está em queda e nesse ano, desde o início, já é uma alta do Ibovespa de 10%. Então a gente está próximo ali do topo histórico, porque se a gente for olhar aqui o máximo, né, a máxima histórica a gente bateu recentemente, né? Foi ali próximo aos 140 mil pontos, caiu um pouquinho recentemente e está ali na casa dos 137, 138 mil pontos o índice Ibovespa, que é nosso principal índice de ações aqui do mercado. Já olhando o IFIX, né, que é o nosso índice de fundos imobiliários, a gente está praticamente no 0 a 0 no dia de hoje. Nos últimos 5 dias a gente teve uma leve alta, menos de 1%, né? Mas é uma alta. No último mês praticamente também estamos no 0 a 0, mas vamos dar uma olhada no ano. No ano já tem uma alta de 4%. E o IFIX recentemente bateu o topo histórico também, então ele está na sua máxima histórica. Então a gente vendo que mesmo com esse cenário econômico um pouco conturbado aqui no Brasil, com taxa Selic nas alturas, a gente teve recentemente mais uma nova alta. A taxa Selic chegou a 15% ao ano, muito em função de todas essas incertezas que estão aí no governo em relação a essa política fiscal. O governo insiste sempre em aumento de arrecadação, em aumento de impostos, e não apresenta nenhuma política plausível de corte de gastos efetivo. Ou seja, o governo arrecada muito porque ele sempre está aumentando impostos, mas ele gasta muito, ele injeta muito dinheiro na economia e isso acaba pressionando a inflação. Consequentemente, o Copom, né, o Banco Central, ele não consegue reduzir a taxa de juros. Então o governo precisa equilibrar tudo isso e finalmente a gente estabilizar a taxa Selic e depois entrar num ciclo de queda, que é o que todo mundo quer, que é o que a economia brasileira precisa para ela justamente voltar a ser aquecida. Ou seja, mesmo com essa política monetária complicada, com Selic alta, uma política fiscal do governo também complicada, a gente está próximo das máximas históricas da nossa bolsa. Já olhando para a bolsa americana, né, aqui o S&P 500, que é o principal índice de ações da bolsa americana, nos últimos 5 dias a gente teve uma alta de 3%, 3,5%, no último mês de
4%, e se a gente olhar no ano, já é uma alta de 12%. Hoje, dia 27/6, né, sexta-feira, o S&P 500 bateu a máxima histórica. Vocês podem olhar aqui que a gente está na máxima histórica de 6.170 pontos. Ou seja, quem vem investindo, né, ao longo dos anos, quem vem mantendo consistência de investimentos lá no exterior, na Bolsa Americana, vem se dando muito bem. Por exemplo, nos últimos 5 anos, já é uma alta de mais de 100%. Pronto, dito isso, vamos para a nossa carteira, vamos analisar aqui o nosso portfólio, como está o desempenho da nossa carteira de investimentos. Rentabilidade nos últimos 12 meses de 11,5%, tá? Aqui está a comparação com o Ibovespa, com o CDI. Aqui a gente vai adentrar a nossa composição. Aqui está o nosso patrimônio atual antes de fazer o aporte de R$600, né? Ou seja, a gente vai se aproximar ali dos R$25 mil investidos, que é a metade da nossa segunda meta. A nossa primeira meta, para quem acompanha lá desde o início, era chegar aos 10 mil investidos. A gente já passou isso. A segunda meta é o quê? Chegar aos 50 mil investidos. A gente está chegando na metade, 50% da segunda meta, que é R$25 mil. E aqui a gente vai dar uma olhada nos proventos também. Vamos dar uma olhada primeiro na rentabilidade. Vocês podem ver que a nossa carteira segue à frente de todos os índices de mercado, à frente do Ibovespa, à frente do CDI e principalmente à frente do IPCA, que é o mais importante, né? A gente bateu o IPCA ficar bem acima do índice de inflação, que é um dos principais objetivos que a gente investe. Então a gente está ganhando de todos os principais índices de mercado, o que é muito bom. A gente só consegue isso justamente porque a gente investe em bons ativos, reinveste os dividendos e mantém uma carteira bem equilibrada. Voltando aqui para o nosso dashboard do Status Invest, que é a plataforma que eu utilizo para consolidar e organizar essa carteira de investimentos, a gente vem olhando aqui agora os proventos, o histórico dos nossos recebimentos. Eu sempre gosto de mostrar isso aqui para vocês desde o início, essa evolução, essa escadinha, né? No nosso primeiro recebimento foi lá em 3/2 de 2022, a gente recebeu R$1,35. No mês passado a gente bateu o recorde, foi quase R$160, e nesse mês foi muito bom também, R$108. Vê que vai oscilando, mas está crescendo. A gente já chegou ali a uma média acima dos R$100, o que é muito bom. Ou seja, agora hoje a gente vai comprar mais ativos, vai reinvestir novamente os dividendos e assim a gente vai criando essa bola de neve. Indo aqui para a composição, para a macroalocação da carteira, eu quero mostrar para vocês, né, a nossa macroalocação. Primeiro, o que é a macroalocação? A gente definir as porcentagens, quanto que a gente quer ter em cada classe de ativos. Ações, a meta dessa carteira é 30%, ou seja, a gente está na meta. Fundos imobiliários também 30%, tesouro 15%, está um pouquinho acima, e exterior 25%. Ou seja, o exterior está um pouquinho abaixo, tesouro está um pouquinho acima, né, que é o nosso tesouro IPCA, e ações e fundos imobiliários estão na meta, estão no objetivo. Então, em tese, para a gente balancear essa carteira, onde que deveria ser o foco do meu investimento esse mês? Exterior, né, que está abaixo da nossa meta. Mas eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no mês passado. Eu vou estrategicamente desbalancear um pouquinho a carteira, porque eu vejo que a gente está num cenário melhor para investir em ações e fundos imobiliários. Ainda vejo muitos fundos descontados, ainda boas ações muito descontadas. Então eu prefiro nesse momento focar o meu aporte aqui, mesmo que vá desbalancear um pouquinho, e depois a gente volta com foco para o exterior, porque eu acabei de mostrar para vocês que no exterior a gente está na máxima histórica. A gente está no maior preço das ações, né, da média das ações dos últimos anos. Apesar de que para comprar dólar a gente está num bom momento, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Eu acabei não mostrando para vocês. Hoje o dólar está em 5,49. Então, apesar dos ativos na Bolsa Americana estarem altos, o dólar está, eu enxergo que é uma boa oportunidade. Então, para quem ainda não está dolarizando o patrimônio, para quem não tem nada, eu enxergo que é uma boa oportunidade para dolarizar, sim. A gente teve aquele pico do dólar lá em dezembro, janeiro, onde o dólar passou dos R$6, mas a gente está, depois disso, a gente vem num processo de queda. Então, eu enxergo que 5,49 é um bom momento de entrada, assim. Apesar disso, eu não vou investir no exterior, apesar de não estar muito desbalanceado, está só um pouquinho abaixo da nossa meta, que é 25%, eu vou destinar o nosso aporte exclusivamente para as nossas 3 classes em investimentos no Brasil. Vou comprar novamente um pouquinho de Tesouro IPCA, porque a gente permanece com taxas elevadas, IPCA mais 7,5%, isso é uma baita de uma taxa para Tesouro IPCA, tá? A gente fixa 7,5% acima da inflação, isso é muito bom, então vou voltar a comprar mais um pouquinho e vou comprar o restante em ações e fundos imobiliários,
moedas, como eu vou mostrar aqui para vocês. Antes de eu mostrar exatamente quais serão os ativos que eu vou comprar em ações e fundos imobiliários, além do Tesouro IPCA, além de uma fração ali do Tesouro IPCA, eu quero te convidar para você conhecer a minha mentoria, a mentoria Clube Invest. Se você quiser um acompanhamento personalizado, onde eu vou te mostrar exatamente como estruturar a melhor carteira para você dentro do seu perfil, dentro dos seus objetivos, clique aqui embaixo, vem conhecer, conheça os nossos 3 planos, que além de você ter total acesso a mim para te ajudar, independente do plano, você vai ter acesso a um conteúdo completíssimo, um curso completo sobre investimentos, ações, fundos imobiliários, investimento exterior, criptomoedas, tudo que você precisa para estruturar a sua carteira de investimentos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para assim que acabar o vídeo você ir lá conhecer. Tenho certeza que um dos 3 planos vai fazer total sentido para você também. Assim como eu fiz no mês passado, pessoal, nas ações, onde eu vou focar a maior parte do meu aporte, naquelas ações que estão mais para baixo do nosso objetivo. Como vocês podem ver aqui, né, a gente está com, por exemplo, Porto Seguro, a ação que valorizou bastante na nossa carteira, virou disparado a maior posição, seguido de Sanepar, que também valorizou bastante, 85%, inclusive Sanepar pagou dividendos essa semana, Porto Seguro valorizou 132%, Copel 50%, Taesa também, apesar de estar no 0 a 0, ela está bem posicionada ali na nossa carteira. Agora quem está aqui para baixo? Banco do Brasil, que vem se desvalorizando muito aí recentemente, principalmente no último mês, devido ao último resultado que não agradou muito o mercado. E eu aproveitei mês passado para comprar mais ações de Banco do Brasil. Depois disso a ação caiu mais, então vou comprar aqui novamente, mesmo porque é nossa menor posição. Eu quero que o Banco do Brasil fique lá em cima, junto com as principais empresas, as empresas mais robustas da nossa carteira, justamente porque ela tem esse perfil. É uma empresa gigantesca, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, e ela tem que estar aqui em cima. Então eu vou aproveitar, e ela está aqui embaixo, eu vou aproveitar para comprar mais. A gente está com 16% de desvalorização. Eu sei que isso no longo prazo a gente vai recuperar de forma tranquila. Eu vou aproveitar então para até diminuir o nosso preço médio. Então a maior parte do meu aporte em ações vai ser em Banco do Brasil, mas vou comprar também um pouquinho de Fleury, Caixa Seguridade e Santander também. Já em fundos imobiliários, pessoal, a gente tem 7 ativos no momento. A maior posição é o KNRI, seguido pelo VISC, e a menor posição o KNCR, que é praticamente o único que está positivo junto com o HGRU na nossa carteira, né? Fundos imobiliários, a gente teve uma queda muito mais forte, então a carteira acabou sendo um pouco prejudicada em relação a isso, apesar de serem todos bons ativos, né? Mas a gente sempre mantendo o aporte, e esse mês eu vou aproveitar, vai sobrar ali um pouquinho, né? Eu vou comprar ali o HGCR, né, que tá ali bem para trás da nossa carteira, mas vou comprar também uma cota do VISC, que é um fundo imobiliário que eu gosto, né, que tá, apesar dele estar aqui em cima, é um fundo imobiliário que tá aqui, na minha opinião, tá bem descontado ainda, e já tem um tempo que eu não compro cotas desse fundo imobiliário. Falando em fundos imobiliários, pessoal, eu quero uma opinião de vocês. Eu quero incluir um novo fundo imobiliário na nossa carteira, porém eu senti a necessidade de incluir um fundo imobiliário base 10, porque vejam bem, eu não tenho nenhum fundo imobiliário base 10 que a gente gosta de chamar aquele fundo de troco, né? Quando sobra ali 10, 15 reais, a gente comprar um bom fundo imobiliário é sempre bom ter na carteira um bom fundo imobiliário base 10. E a gente não tem nenhum. Veja que todos ali estão na casa, são fundos imobiliários base 100. Todos ali custam próximo a 100 reais. Então eu estava pensando aqui, eu senti 3 opções. Eu pensei em 3 opções. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários, comentem aqui embaixo qual dessas opções vocês acham que seriam mais interessantes. Eu pensei no GARI 11, né, que é um fundo híbrido, que é um fundo de renda urbana, gosto bastante, o GARI 11. Pensei no HGBS 11, que é um fundo de shopping que passou a ser base 10, não, hoje ele está custando ali na casa dos 20 reais, mas ele sempre foi um fundo de muita qualidade, mas como a cota dele custava 200, mais de 200 reais, ele sempre foi um fundo meio que negligenciado pelo mercado, mas agora não, ele fez, né, o desdobramento e agora ele está uma cota bem acessível. E o outro que eu pensei é o KNSC 11, aí já entra um fundo de papel, porém eu já tenho 3 fundos de papel, né, então eu daria um peso grande para fundo de papel na minha carteira, então eu estou nessa dúvida, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual dos 3 eu devo adicionar na minha carteira no nosso próximo aporte. Provavelmente no futuro eu vou ter realmente os 3 da minha carteira, que são fundos que eu gosto bastante, mas por enquanto eu quero adicionar só um e eu quero a opinião de vocês: o GARI 11, o HGBS 11 ou o KNSC 11. Escrevam aqui embaixo nos comentários. E aqui tá de forma detalhada o nosso aporte desse mês: uma cota do HGCR, uma cota do VISC, e em ações a gente comprou ali 2 ações de Santander,
7 ações de Banco do Brasil, falei que ia comprar um pouquinho mais de Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Fleury, e como sobrou ali no finalzinho, sobrou ali cerca de R$12, eu comprei uma ação de Itaúsa, né, para não deixar dinheiro na conta, né, e também compramos ali uma fraçãozinha, cerca de R$100 de Tesouro IPCA. Então vamos ver como ficou a nossa carteira após o aporte. Pulamos para 24.978, quase chegamos ali a 25 mil, mas estamos bem próximo. E como ficou aqui a nossa macroalocação, né? Ações subiu um pouquinho, mas se manteve 30%, quase 31%. Mesma coisa em fundos imobiliários, porque a gente comprou um pouquinho menos. Tesouro subiu um pouquinho, né? Tava 16,0 alguma coisa, foi para 16,11. E ETF exterior, né? Justamente porque a gente não investiu esse mês, saiu ali de 23 e pouco para 22,87. Tudo de forma estratégica. Provavelmente no mês que vem eu vou focar a maior parte no exterior para voltar para esse balanceamento aqui da carteira. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de atualização. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like, deixar um comentário e até o próximo vídeo. Valeu!